Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, Senhor da nossa vida, tempo de estudar a Palavra de Deus. E estamos lendo o capítulo 7 do livro de Atos. E hoje a leitura bíblica ultrapassa o capítulo 7, a gente vai do verso 51 até o capítulo 8, verso 13. Mas ainda no capítulo 7... verso de número 51 e 52, na verdade, verso 51, a Bíblia diz assim: povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para ver a verdade. Resistirão para sempre o Espírito Santo? Foi o que os seus antepassados fizeram e vocês também o fazem. Na pregação da palavra de Deus, existem dois momentos. Existe o momento da exposição e o momento da aplicação. Enquanto Estevão estava fazendo a exposição, desde Abraão até a construção do templo, com a citação do profeta Isaías, ok. Mas agora vem o momento da aplicação da mensagem. E aí Estevão diz, olha, vocês são com um coração duro, vocês têm um ouvido surdo para ouvir a verdade. E aí ele faz a pergunta, vocês vão resistir para sempre o Espírito Santo? Foi o que os seus antepassados fizeram e agora vocês estão fazendo a mesma coisa. Nesse momento, o ânimo, no momento da aplicação da mensagem, porque todo mundo gosta de ouvir história, né? Porque não está afetando o ouvinte. Você só está falando daquilo que aconteceu no passado. Mas agora, no momento da aplicação da mensagem, eles percebem que Estevão está falando tudo aquilo para confrontá-los. E nesse momento, a Bíblia diz que eles se enfureceram contra Estevão. Diz o texto que eles rangiam os dentes. E Estevão, cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia que ele olhou firmemente para o céu e ele viu a glória de Deus e viu Jesus sentado no lugar de honra à direita de Deus. E agora Estevão diz, olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé no lugar de honra, à direita de Deus. E a Bíblia diz que eles taparam os ouvidos e começaram a gritar. E aí se lançaram contra Estevão, arrastaram Estevão para fora da cidade. E a Bíblia diz que eles começaram a apedrejar Estevão. Seus acusadores tiraram os seus mantos e deixaram os seus mantos aos pés de Saulo. E a Bíblia diz que enquanto eles atiravam as pedras em Estevão, ele fez uma oração. Estevão orou ao Senhor dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou, Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso, nesse momento então, Estevão se transformou no primeiro mártir desse processo de perseguição religiosa. Ele morreu apedrejado, fruto de falar a verdade. Talvez hoje as pessoas não joguem pedras, mas existem outras formas, de não estarem com seus ouvidos disponíveis para a verdade. Então hoje viram as costas, preferem não partilhar da palavra ou preferem voltar os seus corações para outras coisas, outras realidades. Mas sempre que a verdade da palavra de Deus é proclamada, existem duas possibilidades. A possibilidade de haver arrependimento, contrição, confissão, avivamento espiritual, ou então endurecimento do coração e, no caso de Estevão, a morte. No caso dos dias de hoje, talvez não seja a morte literalmente, mas a morte ministerial, a morte
no sentido de não querer mais ouvir as verdades de Deus. É sempre essas duas possibilidades. Ou a palavra de Deus traz avivamento, ou a palavra de Deus provoca-nos para que rejeitemos as verdades absolutas do Evangelho. Elas são facilmente rejeitadas, inclusive por muitos crentes. Que Deus nos livre disso. E que, como Estevão, sejamos proclamadores da verdade, custe o que custar. Vamos orar? Ó Deus bendito, talvez esta seja uma das páginas mais vivas da perseguição religiosa, quando Estevão foi apedrejado por falar a verdade. O apedrejamento hoje acontece de forma sutil, o apedrejamento hoje acontece de forma diferente, mas a verdade sempre provoca reações. E o que nós queremos te pedir, ó Deus, que na nossa vida as verdades da tua palavra provoquem arrependimento, quebrantamento, avivamento. Abençoa-nos, ó Deus, para que vivamos as verdades da tua palavra em todo tempo, custe o que custar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?